A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma pré-aula, lição de número 3, aí estamos no primeiras lição do trimestre, e a lição 3, ela trata o céu, o destino do cristão. E os tópicos que nós vamos abordar são o céu, o alvo de todo cristão, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse e o céu, o fim da jornada cristã. Eu desde já no início aqui, eu queria mais uma vez sugerir alguns livros de leitura. Esses dois livros que estão, o Robert Morgan, Os 50 Acontecimentos Finais da História da Humanidade, é um livro que está indicado, sugerido pela própria revista de professores. O Estudo sobre Apocalipse é outro livro que também que a lição, a revista na terceira lição, ela sugere. E o que eu pude ler, eu não li nenhum dos dois, mas eu fui buscar uma leitura nesse dos 50 acontecimentos finais da história da humanidade. E ele trabalha muito aquelas questões, os capítulos finais de Apocalipse, o selo, enfim, os acontecimentos finais da narrativa de Apocalipse. E ele é um manual que vai trabalhar para ajudar na compreensão, na interpretação do livro de Apocalipse, principalmente aí nos acontecimentos finais. Esse estudo sobre Apocalipse, eu tentei ver uma sinopse dele, mas até onde eu não consegui. Mas são livros interessantes para o assunto que nós vamos tratar, porque nós vamos tratar tanto o capítulo 20, 21, 22 de Apocalipse, capítulo 19. E um livro também interessante, que é um livro ele é o best-seller, né? Um livro muito conhecido, se não me engano, ele é um dos segundos livros mais vendidos no mundo, que é o Peregrino. E esse livro ele é interessante em que sentido? Ele mostra muito a trajetória do cristão desde a sua conversão até a sua chegada ao céu. E é interessante ler esse livro nesse trimestre, porque ele trabalha muito em cima do que a revista, a proposta da revista nesse trimestre, né? Então, o caminho do cristão aí até o céu, do seu início e até o final. Então, é um livro muito bom, é um livro fácil de ler, tá? Um livro que dentro do contexto evangélico poucas pessoas não o conhecem, né? Mas é um livro fácil, é um livro gostoso de ler, e eu sugiro aí que os irmãos, principalmente os professores de escola bíblica aí, possam estar adquirindo, porque são materiais de excelente qualidade para a gente ter mais conhecimento. O textuário, ele trabalha em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ou a nossa cidadania, né? Então, é um texto que nos mostra que nós estamos esperando o Senhor, porque a nossa cidadania, ela está no céu. Então, é o texto que encabeça aí a nossa aula. A verdade prática é: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu e com sua legítima esperança. A verdade prática, ela mostra um objetivo do cristão. E, claro, o grande desafio do cristão é viver nessa vida como peregrino e, ao mesmo tempo, ter essa compreensão, esse entendimento que a nossa vida é passageira, tudo que nós produzimos aqui vai ficar aqui, e tudo aquilo que nós produzimos para o reino de Deus é o que vai fazer a diferença no céu. É o que nós vamos levar, é aquilo que nós investimos no reino. E é um grande dilema para o cristão, né, irmão? É procurar achar esse equilíbrio, o equilíbrio de ter uma vida que agrada a Deus, uma vida dentro do seu lar, da sua família, dentro do seu trabalho, enfim, construir as suas coisas, prosperar, e ao mesmo tempo ter esse pensamento fixo e esse objetivo constante de que a nossa vida aqui é passageira e que a nossa mente, ela deve estar centrada no céu. Falando, né, assim, parece fácil, mas nós sabemos que no dia a dia a gente sempre é colocado à prova, a gente sempre é colocado a teste. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Então, a lição de hoje, ela é muito interessante nesse sentido, porque ela vai trabalhar muito essa dinâmica, né?
A leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo de número 3, né, versículo 13, 14, 20 e 21, e Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 4, que é a leitura bíblica em classe, que é o que vai nos nortear aí na nossa aula de hoje. A introdução, eu gosto muito de pegar uma introdução, que depois eu vou até fazer uma apresentação rápida aqui, que é do software, né, que é da revista, que é o aplicativo, que é o programa da revista online, digital. Então eu sempre pego, e na revista também, na revista também, que está abrindo um plano de aula. Então a introdução. Nessa lição estudaremos o céu na perspectiva bíblica como morada eterna reservada para os cristãos. Veremos a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, bem como o fim da carreira cristã. Após uma vida de perseverança na fé, renúncia aos prazeres deste mundo e bom ânimo diante das tribulações, os cristãos desfrutarão do repouso eterno ao lado de Deus. Para tantos, arguiremos acerca do que é exigido dos servos de Deus para que desfrutem da esperança celestial e o que as Escrituras Sagradas estabelecem como regra de fé e prática para a vida cristã enquanto se aguarda o dia da redenção. Os objetivos a ser alcançados, eu sempre faço questão de estar pontuando esses objetivos, e né, irmãos, o que o professor deve estar tendo, é onde ele vai trabalhar, é sua linha mestra aqui, tá? Então, cada tópico ele tem um objetivo a ser alcançado. A gente sabe que é muito comum, né, em aulas de escola bíblica, a gente às vezes abrir um parênteses muito grande, e muitas vezes o que acontece? A gente acaba saindo muito do assunto e muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de tratar bem aquele assunto, de explicar um assunto que certamente é a dúvida de muitos irmãos, e a gente acaba puxando para uma outra questão que às vezes ela está no outro tópico ou ela está na outra lição. Esse tipo de assunto será tratado em outra lição. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado e me policiado é tentado trabalhar dentro dos objetivos, tratar aquilo que cada tópico está trabalhando, tentar esmiuçar o máximo que tem com o tempo que a gente tem disponível para aproveitar bem o tempo ali. Por exemplo, eu dei a primeira aula na igreja e a gente falou sobre a questão da regeneração, e eu fiz questão de ficar muito trabalhando a questão da regeneração, trabalhando para que realmente a gente entendesse o significado do que acontece, né? Porque às vezes a gente olha da regeneração e a gente olha a regeneração como um processo inicialmente, e claro que isso vai acontecer, mas quando a gente fala da regeneração, a gente recebe tudo aquilo de uma vez no momento que a gente crê em Jesus. Eu vou usar uma palavra aqui, a gente recebe poder para viver uma nova vida que agrade a Deus. Então a regeneração, ela é aquele ato que nos lava, que nos purifica e que nos santifica, que nos torna santo para que a gente possa viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, né? Porque o sacrifício de Cristo, e foi um objetivo que foi tratado na lição número 1. Então eu fiz questão de trabalhar. Então os objetivos, eles são muito interessantes e importante a gente fixar, para a gente não abrir parênteses muito grandes na aula e a gente acaba saindo do foco principal, do assunto principal, e depois para retornar é uma coisa. Então apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse e pontuar o que o céu e o destino dos cristãos que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Então aí eu peço para os irmãos, né, para a gente tomar esse cuidado de fixar nos objetivos de cada tópico. E hoje a revista da Escola Bíblica, ela tem ajudado muito nesse sentido, né? As revistas de professores. Isso aí é um modelo, é um print que eu tirei da tela que quem tem o programa da revista da Escola Bíblica, da EBD, você tem acesso a 2 anos, né? Durante 2 anos, as revistas, você baixa a revista, você abre no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular,
Então ele tem uma determinada, até, se eu não me engano, até 3 dispositivos você pode usar, tá? E aí, na revista também tem esse plano de aula, né? Na revista de professor. Então você tem uma introdução, você tem a apresentação da aula, onde ele trabalha a questão dos tópicos, dos objetivos de cada tópico, o objetivo da lição. E aí ele também fala da motivação, ele faz uma sugestão de métodos, né? E ele faz uma conclusão que seria a conclusão, que seria o alvo que o professor ele precisa alcançar na lição, na aula que ele está dando. Então é de suma importância, né, nós aprendemos a usar uma ferramenta que está disponível na nossa revista. Tem os auxílios bíblicos teológicos também, que, por exemplo, ele vai falar que o significado de Jerusalém para a igreja cristã, e é um estudo que é tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele dá lá referência. Então, muitos dos nossos irmãos, né, têm Bíblias de Estudo Pentecostal, e o irmão que é professor de escola bíblica é meio que imperdoável, né, irmão? A gente não ter um material de estudo, de pesquisa, né? Então pode ser que não tenha ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal, mas tem um outro material que te dê suporte para que você possa se aprofundar mais naquele tópico específico da lição. Ou seja, você dá muito mais subsídio para a sua aula. E hoje a gente tem várias ferramentas ou no programa ou na revista. Hoje a gente tem aí vários irmãos dando aula, né, sobre EBD, dando subsídios. Então hoje a gente não tem desculpa. Então o primeiro tópico, né, ele trabalha o céu, o alvo de todo cristão. E aí o subtópico 1 ele vai definindo o céu conforme o ensino de Paulo e o alvo do cristão. Então são os subtópicos que vão trabalhar dentro dessa temática. Então ele vai falar definindo o céu. Então o primeiro subtópico vai definir o que é o céu. E aí ele fala a palavra chamaim no hebraico, né? Ele fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, e ele fala, o autor, que essa palavra aparece mais de 419 vezes só no Antigo Testamento. E claro que aqui em Gênesis 1:1, o que ele está falando é dos firmamentos, ele está falando daquilo que a gente está vendo, o universo, né? E aí ele vai também trabalhar acerca do termo grego euranos, que ele diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Mateus 3:2. E assim me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, Apocalipse 21:10. O termo aparece 280 vezes no Novo Testamento e tem esses dois sentidos. O sentido de céu como um firmamento e o sentido de céu como morada de Deus. E aí, por que isso é importante a gente definir as coisas? Porque o contexto é o que vai... O contexto da passagem, ela vai definir qual é o significado da palavra. Porque como essa palavra ela tem até 3 significados, tá? Ele diz assim: na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e oranos como algo elevado. E aí ambas palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos. E aí ele fala, o céu atmosférico, aí ele tem a referência de Deuteronômio 11:17, o universo como o firmamento do céu. Então ele está falando daquilo que, não só o céu que nós vemos, mas está falando de todo o universo que hoje a gente consegue ver aí por meio de telescópios, né? E aí tá as referências, Gênesis 1:14, 15:5, Hebreus 1:10, e a terceira, que é o mais importante, como morada de Deus, que é Isaías 63:15, Mateus 7:11-21, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Dos 3 locais aplicados, a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Você fala, irmão, mas qual é a importância disso? Então, porque nem sempre quando a Bíblia está falando do céu, ela está falando do céu, morada de Deus. Ela está falando do céu como um firmamento, ela está falando do universo. Então, o que o contexto está dizendo naquele momento. Mas na revista, nessa aula que a gente está estudando, a gente vai abordar no aspecto do céu como morada, que é o terceiro céu. E aí, o apóstolo Paulo, né, o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. Então, como Paulo, ele ensinava acerca do céu. Lembrando, né, irmão, o apóstolo Paulo, muito das coisas que ele está escrevendo,
ele está escrevendo para comunidades, ele está escrevendo para as igrejas que estão espalhadas na Ásia Menor, igrejas que ele formou ou não, ele está ali trabalhando, ele está tirando dúvida, ele está ensinando alguma coisa. Então, muitas das vezes ele está encorajando os irmãos. Até uma referência aqui, né? O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele mesmo foi esse local onde o terceiro céu, entende-se que é a morada de Deus. Então depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Então onde é esse ares, onde é essas nuvens? É um lugar que entende-se onde ele vai encontrar, é onde Deus está. E ele vai estar explicando isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, porque esses irmãos estavam, como eu vou dizer, o ensino de Paulo foi tão impactante que eles achavam até que a volta de Jesus já tinha ocorrido em Paulo. Então agora vai encorajar esses irmãos, né, e vai falar sobre arrebatamento, como que isso acontece. E em Efésios capítulo 1, versículo 3, todo o louvor seja dado a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Então aqui, esses domínios celestiais, onde é? Exatamente é o que? É onde é a morada de Deus. Então é esse sentido aqui que está trabalhando a palavra céu. Quem ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar no lugar de honra à direita de Deus dos domínios celestiais, Efésios 1:20. Então, todo esse contexto que eu estou lendo aqui nas referências, o céu ele tem o significado do lugar da habitação de Deus, onde Deus habita. E é interessante que muitos desses textos, principalmente Efésios 1:3, né, vai dizer que Cristo nos abençoou com todas as sortes espirituais dos domínios celestiais. Então, primeiro vai definir a palavra céu e vai dizer qual é o sentido, né, dessa palavra. Ela tem 3 sentidos e vai depois trabalhar nesse sentido como morada do céu. Então é isso que o professor tem que trabalhar, né? O que a gente vai falar daqui para frente? O que vai ser ensinado? Qual o objetivo? É mostrar o céu como morada de Deus. Então a descrição do segundo livro de Apocalipse, aí aqui a gente já entra no segundo tópico, o novo céu e a nova terra, a linda cidade como a nossa nova morada. Então o texto trabalhado aqui vai ser Apocalipse capítulo 21, onde está trabalhando de novo no céu nesse sentido de morada de Deus. E aqui a gente tem que até dar ênfase, né? Eu acredito que os professores deveriam dar ênfase nessa coisa, no sentido de esperança, nesse sentido de encorajamento, que é quando o Apocalipse é escrito, a mensagem principal é a esperança, né? Eu sei que com o que tem acontecido hoje no mundo, esses rumores de guerra, toda essa confusão que o mundo tem se encontrado, a gente já procura fazer uma interpretação, que nem um amigo nosso aqui nos ensinou, uma interpretação segundo o jornal. A gente olha para o jornal e já quer interpretar a Bíblia conforme as notícias estão saindo. E não é assim que funciona. Então, o livro de Apocalipse é um livro muito importante, é um livro que nos encoraja, apesar de toda a dificuldade, as tribulações, as dificuldades, ele deixa bem claro que o Senhor vai vencer e que nós estaremos com ele no céu eternamente. Então, a descrição segundo o livro do Apocalipse: novo céu e nova terra. Então viu um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E aí o escritor, ele trabalha o adjetivo grego, kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, Isaías 65:17. O apóstolo Pedro confirma essa esperança. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. De novo, qual é o sentido de céu? É o sentido de morada de Deus, é onde Deus habita. Então, o céu que está sendo descrito aqui, que o Apocalipse 21 está dizendo, é um céu que nós não temos como descrevê-lo, porque é uma nova realidade.
Deus fazendo tudo novo novamente. Então nós não temos como descrever como será esse lugar. Agora, a gente sabe que se o nosso Deus faz tudo perfeito e tudo santo e maravilhoso, então a gente, olhando para o que Deus representa e crendo no que Deus representa, certamente vai ser um lugar extraordinário. Então aqui, quando o Apocalipse descreve o céu, esse lugar onde o cristão estará com Deus, fala desse novo céu, desse lugar que a gente não tem como, a nossa mente nunca vai alcançar para descrever como que vai ser, tá? Porque é uma nova realidade. E aí Pedro fala isso no capítulo da segunda carta, no capítulo 3, versículo 13. E aí a gente trabalha na questão da cidade. E é interessante essa primeira perspectiva, né, do céu como um lugar que será feito por Deus novamente, definir assim, que a gente não tem como, a nossa mente não alcança, não tem nem como a gente descrever como que será esse novo lugar. Mas aí o Apocalipse fala dessa questão da cidade como nova morada. É interessante como o Apocalipse aponta para esses dois elementos simbólicos, né? O céu como morada de Deus, e ao mesmo tempo ele fala dessa cidade como a cidade, tanto um lugar de segurança, mas também a cidade, a gente vai ver um pouco mais para frente, que a cidade também, dentro do contexto bíblico, ela tem um forte símbolo de oposição a Deus. E aí ele diz assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, lembrando que o que nós estamos trabalhando aqui é a leitura bíblica em classe, que ela está trabalhando em Efésios e Apocalipse 20, que é as passagens onde está falando mais claramente acerca desse novo lugar, dessa nova morada. Então, diz assim, havia a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido, Apocalipse 21, 2. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. E é interessante como o Apocalipse trabalha essa questão dessa nova cidade, a nova Jerusalém. Jerusalém, um símbolo de lugar onde se invoca o nome do Senhor, onde estava o templo do Senhor, né, a cidade santa. Então ela tem toda essa carga de significado. Paulo diz que a nossa cidade está no céu, Filipenses 3:20. A ideia da cidade na antiguidade era bem conhecida, mas e aí, por que isso é importante, né? Exatamente o que o Apocalipse está trabalhando aqui, descrevendo como que será o céu, como que a gente, então é um lugar, esse novo céu e nova terra, essa coisa nova. Ao mesmo tempo ele fala dessa cidade, né? Quando a gente olha lá para Apocalipse, para Gênesis capítulo 4, versículo 17, né? E aqui eu só queria fazer um parênteses rápido nessa questão de cidade, e a cidade muitas vezes na Bíblia mostra, elas são símbolos de oposição a Deus, até no nosso contexto hoje. Se a gente pegar as grandes cidades, geralmente as grandes cidades são as cidades mais progressistas, são as cidades que têm hábitos e costumes que vai muito contra a palavra de Deus, contra aquilo que a palavra de Deus ensina na questão ética e moral. Então a gente vai ver sempre essas cidades se levantando hoje como um símbolo de oposição a Deus, e esse tipo de coisa não é nova. Então, só fazendo um paralelo com hoje, a gente vê as cidades que outrora eram cidades que tiveram a sua formação dentro de um berço cristão, dentro dos valores éticos e morais baseados nas escrituras, e a gente vê hoje essas cidades como grandes centros e elas se rebelando contra Deus. Mas lá em Gênesis 4:17, esse Caim teve relações com a sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade ao qual deu o nome de Enoque. Enoque é iniciado, é iniciação, e com o seu filho como seu filho. Então o que estava sendo iniciado ali? Quando a gente continua lendo o contexto dessa passagem, você vai ver que o Caim é um fugitivo de Deus, porque ele é um assassino, matou seu irmão, mesmo após Deus tentado
ali, levar ele ao arrependimento. Foi apresentado ali as opções. O que ele faz? Ele vai então, forma uma cidade. E o que se inicia na cidade? Você vai ver que todas as coisas necessárias, você tem ali agropecuária, você tem a mitologia, você tem uma série de coisas que trazem facilidade para os homens. Você já tem todo um aspecto de tecnologia dentro da época do antigo. Você vai ter a questão musical, a questão até de poesia. Você vai ver o homem criando meios que vai te dar para ele uma segurança que agora... Então a sociedade de Caim é uma sociedade que se afasta de Deus. E aí a gente fala assim, mas isso foi lá só depois antes do dilúvio. Mas lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E é interessante isso daqui, porque isso daqui é pós o dilúvio, e o que os homens estão ali quem é o governante ali é o Nimrod. Nimrod é o governante dessa cidade. E essa cidade, então, se forma após o dilúvio. E eles agora querem fazer um monumento que na arqueologia você vai ver é o zigurate. E cuja a ambição deles, eles queriam subir ao céu. Ou seja, eles queriam tomar o céu à força. Então você vê, eles estão ali se rebelando. E por quê? Porque nos capítulos anteriores... Deus tinha dado uma ordem que tinha que se espalhar, tinha que se multiplicar sobre a terra. E eles, então, o que eles fazem? Eles se fixam em uma cidade e eles não querem. E a própria fala assim, nós não vamos ficar aqui, nós não vamos se espalhar. E aí, eles constroem essa cidade e no própria descrição do texto a gente vai ver isso. E é interessante que quando nós vamos ler depois é quando Deus vai chamar Abraão, o próprio texto, quando a gente lê o texto já está dando uma resposta para esse tipo de sentimento que o ser humano tinha de uma cidade como oposição a Deus. Né? Disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei o teu nome e te engrandecerei o nome. Esse é uma bênção. Então, todos aqueles que o pessoal ali da Torre de Babel queria, né, engrandecer o nome, Deus fala assim, não, quem vai engrandecer o nome do Abraão é ele. E ele manda Abraão sair de uma cidade que é uma das cidades mais modernas da época, que era Ur-Cadeus, que era na Suméria, que era uma cidade muito desenvolvida para a época. Deus tira ele do conforto dele e vai mandar ele para um outro lugar que Deus vai mostrar, e Deus vai falar, eu vou agradecer o seu nome, que o texto está mostrando que é uma resposta de Deus para essa sociedade que é contra Deus. Então, quando a gente vamos para o livro de Apocalipse, e a gente vê essa cidade que desce do céu, é interessante como a Bíblia descreve, e aí aqui eu tenho uma maneira de enxergar essa cidade, né, no meu entendimento, minha opinião. Essa cidade ela não é literal, ela é uma cidade simbólica que ela simboliza a presença de Deus de uma forma perfeita. Né? Se a gente olhar para a cidade tem 12 côvados, e quando você vai ver, dá 144 mil côvados, que é uma unidade perfeita. E quando você olha para esse cubo, vai dar um cubo. E quando você olha para esse cubo, qual é a forma de que você vê o cubo? O tabernáculo. E se a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente for para o terceiro tópico, que Deus vai falar que o tabernáculo de Deus, então a ideia de tabernáculo, a ideia de Deus sempre querer morar com os homens, isso fica muito claro lá em João, capítulo 1, verso 14, que a gente vai ver. Então, o livro de Apocalipse, quando mostra essa cidade, onde será a morada, onde será o lugar onde nós estaremos, fala, na minha concepção, no meu entendimento, Deus habitando de uma forma plena com os homens, né? Deus, então, e esse Deus agora, vou usar uma palavra só de maneira didática, Deus descendo para morar com os homens, e a gente vê o ápice disso quando Jesus ele se torna homem. E aí, o tópico 3,
depois de escrever e fazer toda a definição da palavra céu, e a gente está trabalhando o céu na perspectiva de morada, de habitação de Deus, e é onde nós estaremos com Deus. E aí a gente viu a questão do novo céu e nova terra, a questão da cidade. É claro, eu fiz um parênteses aqui, aí os professores que vão trabalhar as suas aulas, né, como que vai trabalhar, que é uma lição que eu acredito que é uma aula que é muito importante para a época que nós estamos vivendo, de trazer esperança para a igreja. Porque a gente pensa que o mundo está acabando e que tudo e que parece que Deus perdeu o controle, e muito pelo contrário. Apocalipse vai mostrar que Deus não perdeu o controle. Em Apocalipse 19, nós vemos 18, nós vemos que a grande Babilônia, que simboliza essa cidade, grande oposição a Deus, ela caiu. Por quê? Porque Deus derrubou ela. Então, a gente tem que usar essa lição, trabalhar essa lição para mostrar que Deus não perdeu o controle da situação. Então, o céu, o fim da jornada cristã, que trabalha muito dentro da temática que nós estamos estudando aí nesse trimestre. Estaremos onde Deus está. As lágrimas cessarão, o céu como um repouso eterno. Vamos lá. 1. Estaremos onde Deus está. Então é interessante a gente pegar, as pessoas perguntam assim, onde nós vamos estar, né? Onde estaremos? O que vai acontecer conosco? Jesus disse que onde ele estaria, nós estaremos com ele. Então, o que a gente entende é que para a igreja, ela vai estar onde Jesus está. Então, onde Jesus estiver, a igreja estará com ele. Ouvimos uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, aqui que é bonita, que é aquela ideia que eu estava falando anteriormente, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Apocalipse 21, 3. É interessante isso daqui, porque se a gente volta até um pouquinho mais, lá no começo de Gênesis, capítulo de número 1, 27, capítulo 2, quando mesmo a gente vai ver, quando mesmo após a queda, o texto vai dizer que Deus descia à tarde para conversar com Adão. Então Deus sempre se colocou à disposição desse tipo de relacionamento com o ser humano. Deus sempre quis habitar com o ser humano. Deus sempre quis se relacionar com a sua criação, com a criatura. Então isso é um desejo, eu vou colocar, né, usando um antropopatismo aqui, para tentar explicar essa questão desse movimento de Deus. Então Deus sempre quis habitar com o homem, Deus sempre quis estar com o homem. Em Apocalipse 21, 3, a gente vê nós vemos isso acontecendo de uma forma magnífica e será perfeita. Então essa ideia do tabernáculo e essa ideia de habitar com ele, que é extraordinário, que foi justamente o que Jesus fez. Ele já iniciou isso lá quando ele desce e se encarna, e João fala isso no Evangelho, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, estou lendo na NVT, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, e a glória do Filho único do Pai. Habitou aqui, essa palavra ele armou a sua tenda, que nos remete à ideia de tabernáculo. Então, mesmo quando Deus ele manda construir o tabernáculo lá no deserto, Deus já estava apontando que Deus queria habitar com o ser humano. Então, aqui, onde nós vamos estar, né? Na verdade, vamos estar onde Deus sempre quis que nós estivéssemos, que é junto com Ele, tendo um relacionamento com Ele, tendo comunhão com Ele. Então, nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele o nosso Deus. Para mim, essa parte de aqui é uma das partes extraordinárias. Eu poderia trabalhar muito mais, gosto dessa ideia de trabalhar aqui, justamente de fazer a conexão com Gênesis, desde que Deus, porque só para aí fica para os professores para poder pesquisar. Na minha cabeça, aí se você quiser estudar mais isso, tem um livro muito bom do John Alton, que ele fala do Jardim do Éden, e tem um outro livro que é a mentalidade do Oriente eu sempre esqueço o nome dele, depois eu peço para colocar aí
no vídeo, que ele trabalha a mentalidade do mundo antigo. E tem um livro também que ele trabalha na questão lá do Éden lá, que é essa ideia do que Deus querendo habitar, essa ideia de santuário, como Deus sempre teve um lugar para conversar com o homem. A própria ideia do Éden é um lugar que, quando você pensa no Éden, o Éden já remete ao lugar santo do santo, e a gente vai ver essa ideia ela sendo mostrada no decorrer da Bíblia, e lá em Apocalipse a gente vê o ápice disso, né? A cidade, na minha concepção, na minha opinião, no meu entendimento, ele representa, é o símbolo do santo, e Deus agora, ele descendo da plenitude para habitar, que é o ápice, né? O ápice da revelação, é o ápice de Deus, do relacionamento com a criação, com a criatura, porque agora então, como nós seremos agora transformados, receberemos um corpo glorificado, é claro que a gente vai subir em um nível agora de relacionamento com Deus, é um nível de entendimento maior, de adoração maior, é muito interessante. E o subtópico 2, né, as lágrimas cessarão. Então, e certamente nós estaremos com Deus, o tabernáculo dele, ele montará o seu tabernáculo juntamente com os homens. O que vai cessar? As lágrimas cessarão, ou seja, todo o sofrimento vai acabar, né? Então ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Apocalipse 21, 4. E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. E no versículo 54 do capítulo 15, assim, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. Então, tudo aquilo que o nosso desejo, que o nosso coração anela, ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por momentos de dificuldades, tribulação. Então, nesse dia aqui, será o dia que toda dor, todo sofrimento, todo choro, ele será cessado. E aí o último inimigo, que é a morte, será vencido. E aí nós seremos transformados. Então, tudo aquilo que o nosso coração ele anela, deseja, será concluído nessa final da jornada, que é chegando lá no céu. O céu como repouso eterno. Interessante aqui, né? A palavra eterno para nós. A gente só consegue saber o significado de eternidade porque nós sabemos que Deus é eterno, e porque Deus é tão maravilhoso que ele fez o tempo para nós, né? E eu já estou com o meu tempo aqui já indo. Então a gente sabe que por que a gente tem eternidade? Porque a gente sabe que a nossa trajetória, ela tem um início e tem um fim, como seres humanos limitados, seja por um acidente, por uma doença, enfim. Só se Jesus vier e nós estivermos vivos no arrebatamento, que nós não veremos a morte. Mas a jornada comum de todos nós é que nós estamos aqui de passagem, e vai chegar um dia que nós vamos deixar. Então nós temos um início e teremos um fim, porque nós somos mortal. Mas chegará um dia na eternidade que o repouso, ele também é eterno. Então depois disso eu vi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia, salvação e glória, e o poder pertence ao nosso Deus. Apocalipse 19, 1. Aqui para mim é o ápice da adoração. É onde tudo foi vencido, onde nós estaremos diante do Cordeiro, de povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as etnias. Então vai ser o grande grito de adoração. Será a adoração que a igreja faz, mas aqui todos reunidos, todos os santos, todos os remidos que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Então toda maldição, todo sofrimento, tudo vai passar. Apocalipse 22, 3. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Interessante que a única coisa que nos vai acompanhar na eternidade é tudo aquilo que nós fizemos para a glória de Deus, tudo aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. E
Eu queria então finalizar a aula, né, dizer para os irmãos que espero ter edificado a vida de vocês. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus Sopro Divino Mauá. Se você gostou da aula, dessa pré-aula, compartilha, faz seu comentário, curte. E aí, em relação aos livros, depois eu vou passar pro Kelvin aqui, ele dá depois ele manda para vocês aí o nome dos livros, para que trabalhe essa ideia do santuário de Deus. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.